Então, dando início a mais uma videoaula, a gente começa a falar nesse vídeo, nesse primeiro vídeo dessa série, sobre a Revolução Russa. Eu comecei aqui com o hino da União Soviética, né? Foi o hino que foi formado ali depois que a Revolução aconteceu, e me perguntem o que fala o vídeo, o hino, porque eu não falo russo, também nunca peguei a letra, mas a gente pode até achar, e eu posso até deixar na descrição do vídeo, para todos nós sabermos, para eu também saber. Bom, nós vamos falar sobre a Revolução Russa nesse vídeo. Eu pretendo fazer 3 vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou fazer um comentário geralzão e vou fazer a leitura de alguns trechos de livros que falam da Revolução Russa, principalmente de personagens que tiveram envolvidos com a Revolução. Depois, nos outros, eu vou pegar e tentar trabalhar um pouco mais aprofundadamente o cenário que levou à Revolução Russa. Eu vou começar esse vídeo aqui fazendo a leitura de um trecho de um livro chamado 10 Dias que Abalaram o Mundo, de um jornalista americano, né, estadunidense, que cobriu a Revolução Russa, todos os eventos que levaram à Revolução, à fase final da Revolução, quando os bolcheviques chegam ao poder. E ali já vai aparecer o nome de alguns personagens, eu vou comentar um pouco desses personagens nesse primeiro vídeo, e depois nos outros a gente vai aprofundar, entender um pouco melhor quem são esses personagens. Isso é um trecho, o primeiro ponto que eu vou ler é uma declaração, né, dos bolcheviques, quando eles chegam ao poder. Eu vou falar quem são os bolcheviques mais para frente. O Soviete de Deputados Operários e Soldados de Petrogrado, saudando a vitoriosa revolução do proletariado e da guarnição de Petrogrado, destaca particularmente a unidade, organização, disciplina e absoluta cooperação demonstrada pelas massas nesse levante. Raramente se viu uma insurreição com tão pouco sangue derramado e tão bem sucedida. O Soviete expressa sua firme convicção de que o governo dos operários e camponeses, que como governo dos sovietes, será criado pela Revolução e que garantirá o apoio da massa dos camponeses pobres ao proletariado industrial. Avançará fortemente rumo ao socialismo como o único meio pelo qual o país poderá se livrar da miséria e dos inauditos horrores da guerra. O novo governo dos operários e camponeses proporá de imediato a todos os países beligerantes uma paz justa e democrática. Abolirá imediatamente todas as grandes propriedades, transferindo a terra para os camponeses. Estabelecerá o controle operário da produção e distribuição dos produtos manufaturados e instituirá um controle geral sobre os bancos, que se tornarão monopólio do Estado. O Soviete de Deputados Operários e Soldados de Petrogrado chama os operários e camponeses da Rússia a apoiar com todas as suas forças e sua devoção a Revolução Proletária. O Soviete expressa sua convicção de que os operários das cidades, aliados aos camponeses pobres, saberão manter a rigorosa ordem revolucionária, indispensável para a vitória do socialismo. O Soviete está convencido de que o proletariado dos países da Europa Ocidental irão nos ajudar e levar adiante a causa do socialismo rumo a uma vitória real e duradoura. Alguém, depois dessa declaração, pergunta: o senhor avalia que o jogo está ganho, então? Ele encolheu os ombros. Há muita coisa a fazer. Uma enormidade de coisas, isso tudo é apenas o começo. No térreo, encontrei Riazanov, vice-presidente dos sindicatos, que trazia um olhar sombrio e coçava a barba grisalha. É insano, insano, gritava ele. A classe operária da Europa não vai se mexer. Toda a Rússia agitou os braços num gesto de desconsolo e partiu. Riazanov e Kamenev tinham sido contrários à insurreição e haviam sentido os golpes da língua afiada de Lenin. Fora uma sessão solene. Em nome do Comitê Militar Revolucionário, Trotsky havia decretado que o governo provisório já não mais existia. É típico dos governos burgueses, disse ele, decepcionar o povo. Nós, os sovietes de deputados operários, soldados e camponeses, iniciaremos uma experiência única na história.
Instituiremos um poder que não terá outro objetivo que não seja a satisfação das necessidades dos soldados, operários e camponeses. Lenin também aparecera, recebido com uma grandiosa ovação, profetizando a Revolução Social Internacional. Depois, Zinoviev gritando: neste dia, pagamos a nossa dívida para com o proletariado internacional. E acertamos um golpe terrível contra a guerra. Um grande golpe contra todos os imperialistas, e particularmente contra Guilherme, o Carrasco. Então, como eu disse, é desse livro, 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed. Então estamos falando da Revolução Russa. Vou, como eu disse, traçar aqui um panorama geral. Quero ler mais um trecho, e com isso praticamente eu quero encerrar esse vídeo para a gente passar para os próximos, quando eu vou trabalhar com mais detalhes a Revolução em si. Então o que acontece? A Rússia é um país absolutista, entre o fim do século XIX e o começo do século XX, tem um governo czarista, o czar é o grande líder, e um país extremamente desigual. As ideias comunistas, elas ganham força já depois da Revolução Francesa, as primeiras ideias socialistas, elas ganham força depois da Revolução Francesa, e aí a gente vai ter lá o Karl Marx, que eu citei no vídeo anterior, fiz a leitura do trecho do livro dele, o Manifesto do Partido Comunista. Vai ter o Karl Marx como a grande figura, o grande pensador, o grande ideólogo dessa construção, dessa forma de ver a realidade. E essas ideias elas vão chegar na Rússia, ainda no século XIX. Né? A Rússia ela tinha muita influência dos anarquistas, é um outro grupo também de esquerda, mas que vai ter sérios conflitos com os comunistas, principalmente os comunistas da ala marxista, que defendem as ideias do Marx. As ideias na Rússia, por causa do governo autoritário, a gente vai ter muito a questão dos atos terroristas. Aqui citamos a figura do Lenin. O irmão do Lenin foi um terrorista e acabou sendo preso, torturado e morto por causa disso. E depois a gente vai ter o povo, de alguma forma, se revoltando com a situação que existia na União Soviética, na Rússia, que depois vai se formar a União Soviética, que existia na Rússia. Porque você tem um governo autocrático, né, um governo que tem o poder concentrado na mão dele, vou explicar um pouquinho mais isso no próximo vídeo, e ao mesmo tempo você tem uma população extremamente pobre, né, extremamente abandonada pelo governo e pelos ricos, pela burguesia da Rússia. No século XX começam algumas rebeliões. A Rússia, devido à sua jogada imperialista, por ser um país mais atrasado politicamente e economicamente do que os outros países europeus, a Rússia ela quer estar no jogo colonialista, mas ela não tem a mesma força. Tanto que eu citei na última live que a Rússia vai entrar em problemas com o Japão, que eu vou também comentar isso um pouco no próximo vídeo. A Rússia vai ter problemas com o Japão porque quer dominar a China e não consegue. A Rússia começa uma corrida armamentista, né, começa a investir, isso também eu falei nos vídeos da Primeira Guerra, começa a investir fortemente nos seus exércitos, mas apesar dos seus investimentos, ela não vai ter estrutura também depois para aguentar a Primeira Guerra Mundial. Até porque é uma guerra longa. E um tipo de guerra que a duração nunca tinha acontecido até então, de durar 4 anos, tão encaniçadamente como foram os combates. E aí, já em 1905, a gente tem uma tentativa de revolução que não vai dar certo, ela vai falhar, vai fracassar fortemente, e depois a gente vai ter os movimentos revolucionários acontecendo em 1917. E 1917 é o grande ano revolucionário. Que aí a gente tem duas revoluções, ou duas fases da Revolução Russa. A primeira, que derruba o czar, Nicolau II, e forma um regime burguês, um regime liberal, né, uma democracia, com um parlamento, que é a Duma. A segunda, que é um governo fraco, inclusive, que vai rivalizar com os sovietes. Eu quero terminar esse vídeo falando da questão dos sovietes, do duplo poder. Vai se formar meio que um duplo poder, por um lado os sovietes, por outro lado o poder institucional, o poder da Duma, ali, o poder do parlamento, o poder do Kerensky.
Chega em outubro, na verdade outubro no calendário russo. O calendário russo não é igual ao nosso até então. No calendário russo, outubro, no nosso era novembro já, acontece a Revolução Russa, que vai derrubar o governo provisório e vai colocar no poder o Lenin, que apareceu aqui. Lenin, Trotsky são as duas principais lideranças aí da Revolução. São figuras que a gente vai ouvir falar bastante no decorrer dos próximos vídeos. Então, para concluir, para falar um pouco dessa ideia do poder duplo, eu vou fazer a leitura de um trecho do livro do Trotsky chamado História da Revolução Russa. E depois disso, eu encerro esse primeiro vídeo e a gente passa para os detalhes aí da situação da Rússia entre fim do século XVIII, fim do século XIX e começo do século XX. Se olharmos mais profundamente, o duplo domínio do governo provisório e do comitê executivo tinha o caráter de uma mera reflexão. Apenas o proletariado poderia reivindicar o novo poder. Apoiando-se receosamente sobre os operários e os soldados, os conciliadores eram obrigados a continuar a dupla contabilidade de reis e profetas. O duplo governo dos liberais e democratas apenas refletia a ainda encoberta dupla soberania da burguesia e do proletariado. Quando os bolcheviques tirarem os conciliadores da chefia dos sovietes, e isso acontecerá dentro de poucos meses, esta dupla soberania oculta virá à superfície, e isso será às vésperas da Revolução de Outubro. Até aquele momento, a Revolução vivera num mundo de reflexões políticas. Refratada pelas racionalidades da intelectualidade socialista, a dupla soberania, de uma etapa na luta de classes, tornou-se discussões teóricas. Tudo tem seu uso. Um reflexo, como o caráter do duplo governo de fevereiro, nos permite entender melhor aquelas épocas da história, quando a mesma coisa parece um episódio sangrento numa luta entre dois regimes. A luz débil refletida da Lua torna possível importantes conclusões sobre a luz solar. Este fenômeno do duplo poder, até hoje não apreciado suficientemente, contradiz a teoria marxista do Estado, que considera um governo um comitê executivo da classe dominante. É o mesmo que perguntar: a flutuação dos preços sob a influência da oferta e da procura contradiz a teoria do valor do trabalho? O sacrifício de uma fêmea protegendo sua cria refuta a teoria da luta pela existência? Não. Nestes fenômenos, temos uma combinação mais complicada destas mesmas leis. Se o Estado é uma é uma organização de domínio de classe e uma revolução é a derrubada da classe dominante, então a transferência de poder de uma classe para outra necessariamente deve criar autocontradições nas condições estatais e, primeiro de tudo, na forma do duplo poder. A relação de força entre as classes não é uma grandeza matemática, permitindo cálculos a priori. Quando o velho regime é retirado do equilíbrio, uma nova correlação de forças pode ser criada apenas como resultado de um teste através da luta. Isto é a revolução. Então, eu termino aqui esse primeiro vídeo, já tracei um panorama geral, já trouxe alguns textos aí para vocês entenderem o cenário da revolução. A partir do próximo a gente começa a entrar com mais detalhes em todo o cenário que vai levar a Rússia a passar pela primeira revolução socialista da história. E é uma revolução que vai acabar transformando toda a história da humanidade durante o século XX.